todos. Eu acho que esse é um gancho perfeito para a gente seguir em frente já no nosso próximo bloco, que é um debate agora sim na seara de vocês, e a gente pode destrinchar mais sobre o nosso Brasil aqui. Estamos falando então, depois do impeachment da Dilma, 2 anos de Michel Temer, 4 de Bolsonaro Guedes. E aí eu pergunto para vocês aqui, e já passo a bola para o André começar dessa vez, que país o Lula encontrou, na sua opinião? Você acha que houve avanços econômicos nesses 6 anos de Temer, Bolsonaro e Guedes? Havia perspectiva de crescimento econômico, na sua opinião, ou a gente estava basicamente tão mal quanto a gente estava na época da Dilma? Bom, acho que em economia a gente sempre tem que perguntar, houve avanço para quem? Né? Então a economia ela tem uma dimensão distributiva, então de fato houve avanço para uma parcela da sociedade, na minha visão, que se beneficiou muito, inclusive, né, tende a se beneficiar de uma série de reformas que foram feitas durante o governo Bolsonaro, mas, na minha visão, a população como um todo não se beneficiou. Existe a promessa, e a gente eventualmente vai entrar nesse tema, né, se as reformas do governo Bolsonaro eventualmente, em algum momento, vão chegar à população. Existe uma crença de que sim, na minha visão, essa crença ela é quase fantasiosa. Mas ele deixa, na minha visão, uma bomba fiscal, literalmente, no contexto de o calote dos precatórios que foi organizado em 2021, somando com o pacote fiscal eleitoreiro que é feito ao longo de 2022 e que ainda bem fracassou. Né? A gente está falando de centenas aqui, vou colocar na casa de dezenas de bilhões de reais que foi utilizado para tentar se reeleger e não conseguiu, e um tipo de desarticulação institucional que a gente está vendo agora na relação entre o Executivo e o Congresso, que tende ainda a levar um tempo até a gente normalizar e conseguir restaurar o caminho da normalidade. Do ponto de vista, eu acho que da população, o Bolsonaro, no final, faz um aceno, junto com o Paulo Guedes, no sentido de usar o canhão fiscal para tentar elevar a renda da população, ajuda nesse sentido um crescimento econômico que a gente está vendo agora. O problema é que foi feito de uma maneira, né, casuística, ou seja, não se buscava ali a constituição de um plano. A vitória do Lula acaba normalizando esse quase triplicação, né, do gasto com Bolsa Família e, na minha visão, a restauração de uma série de programas que estavam paralisados e que já estavam gerando uma série de efeitos danosos sobre a economia. Léo, já passando a bola para você, para esse panorama mais geral, mas uma coisa que me intriga muito, leigo que sou em economia, é exatamente essa questão que o André trouxe, que é quando é que os frutos ou as ervas daninhas, quando é que elas vão ser colhidas de reformas estruturantes como essas, né? Como é que você está vendo essa questão temporal também? Eu sou um grande defensor sempre das reformas. Qual é o problema do Brasil? Há 50, 60 anos a gente cresce em média 2,2% aí ao ano. O que é pouco, né? É menos do que os países subdesenvolvidos, emergentes, né? E quando a gente olha esse crescimento de 2,2%, 2% mais ou menos, né, é porque tinha muita gente entrando no mercado de trabalho, boom demográfico, etc. E 0,2% é aumento de produtividade. Veja que eu não estou falando do governo A ou B, eu estou falando de 50 a 60 anos. Qual que é o grande problema? A gente faz uma série de políticas públicas e políticas econômicas fracassadas. E a gente insiste no erro. Então eu não estou aqui só para defender o governo A, de direita, de esquerda, e nem estou para criticar especificamente. Eu estou aqui para criticar as políticas públicas fracassadas. Então, a gente é um país extremamente fechado comercialmente, um dos mais fechados do mundo. A gente tem um sistema tributário extremamente complexo. Por quê? Porque a gente fica dando uma série de benesses para alguns grupos, para outros, e que no final do dia deixa o nosso sistema tributário o mais complexo de todos. Isso não é força de expressão, é um dado de índice de complexidade tributária. E porque muitas vezes a gente faz políticas mal focalizadas para os ricos. Ou seja, a gente diz que vai ajudar mais pobres, mas a gente faz um programa, por exemplo, de carro popular até 120 mil reais, e que pessoa mais pobre consegue comprar um carro de até 120 mil reais. 100 mil reais que seja, 80 mil reais que seja, 60 mil reais que seja. Não faz. E sabe qual é o pior de tudo? É que a gente insiste nas mesmas fórmulas fracassadas. E o que eu estou vendo esse governo fazer é exatamente isso. Insistir nas mesmas fórmulas fracassadas. E do governo do Bolsonaro também insistiu em várias fórmulas fracassadas. E o que a gente tem que fazer é justamente fazer política pública baseado com dado e evidência, saber o que funciona, o que não funciona, para a gente aí sim começar a mudar e pensar no futuro. Porque desse jeito que está, olha, o fracasso é certo. Você concorda, André?
Onde é que você discorda, onde é que você concorda? Não, eu concordo com o manicômio tributário brasileiro. Isso eu acho que se encontrar alguém que discorda, essa pessoa literalmente tem que ser colocada no manicômio. Exatamente. Né? Ou ela é de outro país e acabou de chegar. Eu acho que é um bom gancho também para vocês aqui falarem sobre a expectativa de vocês em relação à reforma tributária. Sim, Será claro. que ela vai sair finalmente? Do jeito que está se ensaiando, é positivo, é negativo? Não, essa era uma das poucas tranquilidades que eu tinha quanto à concordância. Que a Perfeito. reforma tributária, acho que a gente ia concordar que é nesse governo a reforma das reformas. Eu acho que isso é indiscutível e acho que o ponto, como está colocado hoje, eu acho que já está razoavelmente consensual, pelo menos dentro do grupo dos economistas. Né? Isso é outra coisa quando chega no Congresso, quando chega em determinados estados. Né? Mas, enfim, eu acho que do ponto de vista da política pública, eu não discordo do Léo quando ele coloca que a gente tem que utilizar, né, fazer política pública baseada em evidência. Isso aí está perfeito. A questão é que, muitas vezes, a gente lida com cenários de incerteza. Então, a minha preocupação é como que eu vou fazer uma política pública em face de um cenário que nunca existiu se eu não tenho evidência? Se eu estou lidando com variáveis em que eu não tenho base para fazer, o erro vai ocorrer. E ele ocorre, esse é o meu ponto. Se a gente vivesse num mundo em que todo mundo usa política pública baseada em evidência, aí não teria problema a gente fazer, eu sentaria junto com o Léo, com o Marcos Lisboa, o Samuel Pessoa, com todo mundo e a gente daria as mãos e celebraria o que seria a política pública baseada em evidência sem nenhum problema. A questão é que o mundo não é regido assim. E tem uma parte da política pública que eu acho que você consegue fazer isso. Bolsa Família, você pode focalizar a farmácia popular, você consegue identificar os efeitos de salário mínimo, a depender da região, se ela é mais aberta, mais fechada, se ela é mais complexa ou não. Tudo isso perfeito. Mas e como a gente lida com o fato de que Europa, Estados Unidos, China, eles gastam dinheiro de uma maneira muito intensa em setores em que o índice de incerteza é elevadíssimo? A gente não teria Tesla se não houvesse o fracasso da Solyndra. Então, o Estado, junto com o setor privado, que entra nos setores onde há muita incerteza, e ele ajuda o setor privado a lidar com essa incerteza, ele estrutura mercados, regula mercados, lida com problemas como a questão ambiental, muitas vezes você não vai ter a evidência que você precisa para dizer assim, estou tomando aquela decisão com, vamos dizer, 80%, 90% de segurança. A gente está lidando com um espaço que, na minha visão, requer ousadia. E isso, inevitavelmente, requer recurso, muita coisa vai dar errada. E a única coisa que eu concordo nesse ponto é que a gente deve olhar para todas as políticas que a gente já fez, avaliar todas elas, para todos os setores, para todos. Agricultura, setor de serviços, setor industrial, não pode olhar só para um setor. E aí eu acho que a gente começa a ficar em pé de igualdade em termos do avanço da agenda. Léo, o André mencionou vários exemplos concretos aí, enfim, internacionais, aí os economistas também se apoiam nas experiências fracassadas ou não, mundo afora, a melhor literatura que a gente tem acesso, mas a história deixa lições, né? Como é que você encara essa... Perfeito. Tirou as palavras do meu pensamento aqui. A história deixa lições. A gente teve 3 mandatos do Partido dos Trabalhadores. E então a gente já tem algum tempo para conseguir avaliar o que deu certo e o que não deu certo. Eu vou começar com uma que deu certo. Bolsa Família. Excelente programa. Um dinheiro condicionado, você dá para a família um valor e ela só vai receber se a criança estiver vacinada, se a criança for na escola. Excelente, sou a favor, apoio. Agora, política dos campeões nacionais do BNDES. Fracassado completamente. É só olhar os estudos. Qual que era o diagnóstico? O Brasil cresce pouco porque investe pouco. Legal. O Brasil investia cerca de 16%, o país da América Latina investia 19%. Para crescer, a gente precisa aumentar a produtividade. Para aumentar a produtividade, eu preciso investir mais. Logo, vamos utilizar um Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico para dar crédito subsidiado. Né? Então, as empresas vão pegar esse dinheiro, esse valor, e vão investir mais. E aí vão investir mais, vai aumentar a produtividade, a gente vai crescer. Isso foi feito com o Luciano Coutinho, que foi a tese do doutorado dele lá na Cornell University, se não me engano. Funcionou? Não. A gente já tem diversos estudos para isso? Sim. O que aconteceu? As empresas pegaram o crédito e trocaram uma dívida cara por uma dívida barata. A taxa de investimento não aumentou por causa disso. A gente viu o que aconteceu depois. E o pior, a política monetária ficou muito pior, por quê? Porque no Brasil o crédito é caro? É. Para quem? Se você é amigo do rei, é baratinho.
Menos do que a taxa Selic, subsidiado. Agora, se você tem um negócio comum, você vai pagar o crédito caro. Então, a lei da minha entrada, isso faz com que a política monetária para você combater a inflação tenha que ser muito mais agressiva, porque você só está agindo sobre metade de todo o crédito do país, porque a outra metade é subsidiado e não está sob essas leis do mercado. E daí o que aconteceu? Tudo bem, já tem dados, já tem estudo, já tem evidência. O que o Lula faz? A primeira coisa quando ele assume o BNDES, o país, ele derruba a lei das estatais e coloca lá o mercadante. E está indo na direção completamente oposta que o Michel Temer colocou na direção correta com a Maria Silvia Bastos. Que aí diminuiu o subsídio, focou em pequenas e médias empresas, uma agenda ESG, e agora está fazendo completamente o oposto. Então, a história mostra, mas parece que tem gente que ignora os erros do passado e quer repetir e continuar repetindo esses erros no futuro. O buffet está servido aqui, André. Fica à vontade. Vamos lá. Era o que eu esperava, assim, que a gente levantasse esse tema. Vamos lá. Bom, o Léo está correto na parte do BNDES em que ele emprestou para empresas que têm capital aberto. Mas isso não compõe toda a ação do BNDES. O BNDES sempre emprestou para muitas empresas que não têm capital aberto. E quando a gente incorpora e analisa todo o universo das empresas, a população, vamos chamar assim, das empresas que o BNDES ajudou, há mais de 70 trabalhos. E esses trabalhos, inclusive, já foram resenhados, né, e tem a participação de alguém suspeito, né, de petismo, pelo menos agora, que é o Samuel Pessoa, ele é um dos coautores. E o estudo mostra que, na verdade, quando você incorpora todo esse universo de empresas, aumentou o investimento das empresas, aumentou o emprego, aumentou as exportações. De fato, a produtividade não aumentou, mas você conseguiu fortalecer e adensar o mercado interno, que é um elemento importante, né? A produtividade não é apenas uma coisa, né? A gente não tem só prego em economia, tem parafuso, tem também vários outros elementos que você tem que analisar. Afinal, se você não tem um mercado estruturado que pode, o que a gente chama alavancar, o que a gente chama de economias de escala, né, por meio de industrialização, fica muito difícil você colocar a pessoa na escola, na universidade, e aí quando ela chega no mercado de trabalho, a gente está vendo o que está acontecendo agora, que é o prêmio salarial de quem tem ensino superior caindo. Então, quando você olha para a economia, não dá para pensar só na parte que vamos imaginar, em que o mercado funciona bem. Porque tem um monte de partes da economia em que o mercado não funciona bem. E aí, quando a gente olha os dados como um todo, e não especificamente esses que o Léo está mencionando, que de fato são associados a empresas com capital aberto que substituíram dívida, a gente vê que, por exemplo, o BNDES, a despeito do que vem se falando, ele ajuda o mercado de capitais privado. Em 1976, essa era uma das propostas do BNDES, ajudar a constituir um mercado privado de capitais, porque sozinho o mercado não conseguia. Agora, a história ela não é feita num laboratório, ela não é feita em condições de limpeza e de pureza. A gente tem, infelizmente, a política. O Léo foi para a política. Ele vive isso todo dia. Ele vê a imperfeição das relações humanas, ele vê a imperfeição, né, das instituições. Então eu acho que o BNDES, e esse é um ponto que eu quero deixar bem claro, ele não é perfeito, ele foi usado, na minha visão, de maneira inadequada, de maneira excessiva em vários momentos. Eu não acho que ele cumpriu, principalmente ao longo dos governos, principalmente do governo Dilma, eu não acho que ele cumpriu aquilo que ele deveria fazer, houve muitos excessos. Agora, a gente está num momento novo. É um momento de transição energética, um momento em que todos os países estão usando. A gente teve nos últimos 3 anos a criação de 15 bancos de desenvolvimento mundo afora. Então, todos os países estão fazendo isso. E aí eu convoco, né, amistosamente pessoas como o Léo, com quem estuda, para que a gente ajude o BNDES a efetivamente fazer aquilo que ele precisa fazer, mas que é esse conjunto de atividades. Não é só ajudar determinado conjunto de empresas, mas ajudar a estruturar mercados, ecossistemas produtivos que vão lidar com esse desafio da transição energética, com o desafio da produção de semicondutores, seja privada ou pública, seja estatal ou privada. Tá? A questão é, a gente precisa avançar na agenda que vai industrializar a Amazônia de maneira sustentável, que vai fazer com que o meio ambiente possa ser lidado de uma maneira adequada, e a gente não vai fazer isso sem tecnologia, e não vai fazer isso sem investimento pesado. E eu acho, e vou aqui provocá-lo, injusto exigir do setor privado fazer determinados investimentos são muito incertos, são muito pesados. Muito incertos é duro porque incerteza não tem grau, mas assim, eles são muito difíceis. E eu acho que a gente precisa usar as ferramentas que a gente tem com moderação, tudo, mas ajudar. Exatamente. André, vai que é tua, Léo.
Eu concordo, no sentido de que, de fato, nessa autocrítica de que não precisa emprestar capital para empresas que já teriam acesso ao mercado de capitais, né? Só que o que está acontecendo, estão repetindo os erros do passado, continuam com uma ideia de campeões nacionais. Outro exemplo, tá? Para não abrir muita discussão, mas os fundos de pensão. O que acontece com os fundos de pensão? O fundo de pensão você tem um fundo de uma empresa, Petrobras, Correios ou qualquer outra empresa, ela tem os funcionários lá para garantir a aposentadoria, colocam todo mês lá uma quantia, poupa, para quando esse cara se aposentar, ele poder sacar aquilo ali e ter a aposentadoria garantida. O que acontece? O PT lá atrás fez, né, política econômica com aquele fundo de pensão. O fundo de pensão, o gestor do fundo, ele tem que colocar ali em empresas muito seguras, né, em títulos de renda fixa. Ele não é um capital de risco, né? O que ele fez? Política econômica com fundo de pensão. Colocou investir Sete Brasil, essas empresas. Se o setor naval é importante, eu vou investir nessas empresas. Se o setor de tecnologia é importante, eu vou investir. O que acontece? 50 bilhões de prejuízo. Tudo bem. O que aconteceu também? De novo, o Lula assumiu, colocou um sindicalista que nunca tinha administrado R$1 para ser um dos gestores dos maiores fundos da América Latina aí, com 200 bilhões mais ou menos sob gestão. A gente entrou com uma ação lá, conseguiu afastar, mas obviamente o judiciário colocou ele de volta no cargo. Então, é o mesmo erro que está sendo repetido. E outra coisa, eu concordo que, de fato, algumas coisas você olha e fala, aumentou a taxa de investimento, melhorou aquela empresa. Mas a gente precisa lembrar que economia é alocar recursos escassos da maneira mais eficiente possível. Quando eu vou lá e pego um dinheiro e coloco na BRF, provavelmente eles vão gerar mais empregos. Se eu mando asfaltar uma rua, né? Provavelmente ali vai ter emprego sendo gerado, vai ter diversos benefícios. A pergunta é, será que é o melhor uso dos recursos que você tem para fazer? Num país em que 100 milhões de pessoas não têm esgoto em casa, em que 50% da população brasileira não tem esgoto, será que faz sentido eu gastar 300 milhões dando subsídio para carro popular? Infelizmente não faz. Por quê? Porque se o recurso é escasso, cada real que eu estou dando para uma política pública ineficiente, eu estou tirando dinheiro do cara que podia ter um esgoto a mais em casa, de um leito de hospital, de uma vaga a mais na escola. Então, eu jamais vou defender política pública para os mais ricos ou para as grandes empresas em detrimento dos mais pobres. E é isso que eles fazem todos os dias.